Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é terça-feira, dia 30 de novembro de 2021. E o tema que estudaremos a nossa lição será: tenham cuidado para que não se esqueçam. O texto que serve como base para o nosso estudo de hoje encontra-se em Deuteronômio, no capítulo 4, versos 9 e 23. O texto diz assim: então somente guarda-te a ti mesmo e guarda bem a tua alma, que te não esqueças daquelas coisas que os teus olhos têm visto, e se não apartem do teu coração todos os dias da tua vida. E as farás saber aos teus filhos, e aos filhos dos teus filhos. Guardai-vos, não vos esqueçais da aliança do Senhor vosso Deus, feita convosco, e vos façais alguma imagem esculpida, semelhança de alguma coisa que o Senhor vosso Deus vos proibiu. O texto que acabamos de ler menciona algumas razões pelas quais Israel não deveria se esquecer do que Deus havia feito por eles no passado. Que deveriam constantemente estar lembrando das obras de Deus no passado. De que obras? Principalmente de que Deus era o Criador de toda a terra, de que o Senhor Deus tinha uma aliança com a humanidade, de que Deus havia escolhido Abraão, Isaac e Jacó e havia feito uma aliança com eles por causa de todas as nações da terra, de que Deus os havia libertado da escravidão do Egito e havia feito deles uma nação, e que do meio do fogo tinham tido a oportunidade de ouvir a voz de Deus. Tinham tido a oportunidade de entender o plano grandioso que Deus tinha para eles. Eles deveriam manter essas coisas bem vivas na sua mente, no seu coração, por algumas razões. Primeiro, porque Deus queria que essas coisas fossem passadas às gerações seguintes. É tanto que Deus vai dizer para eles: vocês não devem se esquecer dessas coisas, mantê-las bem claro no seu coração e na sua mente, para que vocês ensinem essas coisas aos seus filhos e aos filhos dos seus filhos. Portanto, havia aqui a necessidade de que o conhecimento do que Deus era, de quem Deus era e de qual era o plano de Deus, de que fosse passado às gerações seguintes. Por quê? Porque, claro, se uma geração conhece bem o Senhor, mas não passa esse conhecimento para a geração seguinte, então esse conhecimento pode se perder. E se eles se esquecessem, então as gerações seguintes acabariam se desviando do caminho do Senhor e acabariam sofrendo aquilo que eram as maldições da aliança. E por falar em maldições da aliança, a segunda razão pela qual eles deveriam manter bem claro essas coisas diante deles é porque eles tinham uma aliança com Deus. E se eles se esquecessem do que Deus tinha feito por eles no passado, se esqueceriam também da aliança. Você pode perceber que em todas as épocas, sempre que você encontra pessoas que acabam se desviando do caminho do Senhor Deus, se você for fazer uma análise bem profunda da história deles, eles acabaram se esquecendo ou colocando de lado o fato de que estabeleceram uma aliança com Deus. Quando você tem bem claro diante de você: eu tenho uma aliança com meu Deus cumpriu a parte dele dentro do contexto da aliança, e eu preciso cumprir a minha parte com ele, sendo fiel a ele em todas as coisas. Então, você começa a viver a sua vida com responsabilidade, como alguém que entende que Deus tem um propósito maior para a sua vida. Isso faz com que, mesmo que você se sinta atraído pelo estilo de vida que as outras pessoas vivem, você vai dizer para você mesmo: não, mas eu não sou como as outras pessoas, eu tenho uma aliança com Deus. Se você é pai ou mãe, você sabe que tem uma frase que nós pais adoramos dizer, né? Quando a gente chega para um filho ou para uma filha e diz assim: ó, não faça isso, e eles olham para a gente e dizem assim: todo mundo está fazendo. É natural, é uma frase que brota dos lábios dos pais. Mas você não é todo mundo. Quando você tem uma aliança com Deus, realmente você não é todo mundo. Quem era Israel quando Deus os chamou? Era nada. Eles se tornaram uma grande nação, uma poderosa nação. Por quê? Porque Deus tinha um plano para eles. Então agora eles tinham não apenas o conhecimento de quem era Deus, mas conhecimento desse plano. O plano que Deus tinha para eles e o plano que Deus tinha para toda a humanidade. E agora tinha uma responsabilidade de fazer com que esse plano chegasse ao conhecimento das outras nações. Eles deveriam viver esse plano, passar esse plano para as gerações seguintes, e enquanto vivessem os princípios da aliança, as bênçãos de Deus que viriam sobre eles seriam tão grandiosas que as outras nações seriam atraídas diante deles. Então, se eles se esquecessem
das coisas que Deus tinha feito no passado, se esqueceriam também da aliança. E viveriam como gente sem aliança com Deus. E não apenas receberiam as consequências disso, mas isso faria com que as outras nações não fossem atraídas a eles. Então, o plano maior de Deus com as outras nações não aconteceria. Por isso, eles tinham uma responsabilidade que era individual. Como indivíduo, eu deveria manter o conhecimento de Deus no meu coração e na minha mente, e ensinar esse conhecimento aos meus filhos e aos meus netos. Repare que a responsabilidade que os israelitas tinham não era apenas com os filhos, era com os filhos e com os netos. Houve muitos momentos na história de Israel, por exemplo, em que grandes homens de Deus tiveram filhos que não corresponderam com as ações dos seus pais. Por exemplo, Samuel, profeta Samuel. O profeta Samuel foi um grande homem de Deus, sem sombra de dúvida. Mas a Bíblia vai mencionar que os 2 filhos que ele teve não seguiram os mesmos caminhos dos seus pais, do seu pai. Mas quando você olha para a Bíblia, você vai reparar que a Bíblia vai mencionar que os descendentes, ou os netos e bisnetos de Samuel, foram indivíduos muito importantes dentro do próprio contexto da adoração no templo, ou no santuário de Israel. Foram indivíduos com grande responsabilidade. Às vezes, você ensina a palavra de Deus para os filhos, e os filhos não querem saber dela. Mas quando você entende, você tem uma responsabilidade com os seus descendentes e tem a oportunidade de poder ensiná-los para os seus netos, às vezes o filho não segue, mas o neto vai seguir. Então, Deus está dizendo aqui para eles exatamente isso. Eu vou prolongar os dias de vida de vocês, porque eu quero que vocês influenciem as gerações futuras. Não apenas os filhos, mas também os netos. E se as gerações futuras souberem, tiverem as informações necessárias para poder usar o seu livre-arbítrio, eles poderão usar. E mesmo que às vezes uma geração acabe se equivocando, a outra não se equivocará. Eu gosto muito de pensar em alguns nomes da Bíblia. A Bíblia vai mencionar que houve algumas gerações de reis profundamente maus em Israel. Nós temos o rei Ezequias, que foi um rei piedoso diante do Senhor, mas Ezequias acabou gerando Manassés, que foi o pior de todos os reis. É descrito como feiticeiro, como um indivíduo que fechou a adoração a Deus no templo, que ele trouxe rituais que lidavam com os espíritos para dentro do próprio pátio do templo, colocou altares pagãos em todas as esquinas de Jerusalém. E teve um filho, Amon, que foi pior que ele. Amon foi tão ruim que em pouquíssimo tempo de governo, os próprios indivíduos que eram mais próximos dele fizeram uma conspiração e o assassinaram. E o pior é que a Bíblia vai mencionar que ninguém sentiu a falta dele quando ele morreu. O filho dele é Josias. Josias, ele nem sequer tinha um conhecimento claro da palavra de Deus. Mas enquanto ele vai mandar fazer um processo de reparo, enquanto ele vai começar a buscar a Deus, ele vai descobrindo qual é a vontade do Senhor. E ele coloca no seu coração o desejo de poder servir a Deus. Sabe, se você olha para os 2 reis que foram antecedentes a ele, o seu pai e o seu avô, você vai dizer, qual a chance de uma família dessa ter a oportunidade de poder seguir a Deus? Mas, como a escolha é individual, ele teve a oportunidade de no pouco conhecimento, não sabemos o que passou nessas gerações, apesar do seu pai e do seu avô terem sido tão maus, algum conhecimento a respeito de Deus deve ter chegado até ele. Porque ele pôde usar o seu livre-arbítrio. E foi um dos melhores reis que Israel já teve, que Judá já teve. Então, quando você olha para o texto, você percebe que essas orientações de Deus eram importantes, principalmente para que eles não se esquecessem da aliança que eles tinham com Deus. De alguma maneira, eu acredito que nós, hoje, podemos aprender muito com isso. Que tipo de instrução nós temos oferecido aos nossos filhos? E às gerações que nos sucedem? Meus filhos podem fazer escolhas equivocadas? Podem. É decisão deles. Mas isso não me exime da responsabilidade de colocar diante deles o assim diz o Senhor. Mesmo que eles façam escolhas erradas, a minha responsabilidade
É mostrar para eles qual é a vontade de Deus. O que eles vão fazer com ela, aí é outra coisa. Mas eu preciso colocar de forma clara diante deles. E eu jamais teria a possibilidade de poder colocar a vontade de Deus diante deles se eu não tiver no meu coração e na minha mente. Então, essa lição de hoje, ela é muito relevante para todos nós. Se nós colocarmos como prioridade esses dois elementos, primeiro, ter o conhecimento da palavra de Deus no nosso coração e na nossa mente e ensinar às novas gerações. Segundo, lembrarmos que nós temos uma aliança com Deus. Então, as chances de nos desviarmos do caminho do Senhor e recebermos as consequências de uma vida sem compromisso com Deus serão muito menores. Vamos pedir a Deus para que essa seja uma realidade na nossa história. Obrigado, Senhor, porque em Tua palavra descobrimos que o Senhor quer que coloquemos a Tua palavra no nosso coração para não pecarmos contra o Senhor. E ao mesmo tempo que a ensinemos para as novas gerações. E ao mesmo tempo, Pai, que nos lembremos da aliança que temos contigo. Ajuda-nos a viver essas realidades. Pois nós oramos em nome de Jesus. Amém. Eu estudo a lição. E você?